O estilo artístico em jogos é um elemento fundamental para a criação de uma experiência visualmente atraente e coerente. Ele é uma decisão crucial para a identidade visual do jogo e pode influenciar diretamente a forma como os jogadores irão interagir e se conectar com a história, personagem e cenários do jogo. Dentre os diversos estilos artísticos utilizados em jogos, alguns se destacam pela popularidade e reconhecimento do público. O estilo cartoon, por exemplo, é caracterizado pelo uso de formas simples e cores vivas, e é frequentemente utilizado em jogos que buscam transmitir uma sensação de leveza e humor, como em Fortnite. Já o estilo realista é caracterizado pelo uso de texturas e detalhes minuciosos para reproduzir a realidade, e é amplamente utilizado em jogos que buscam uma imersão mais profunda e uma narrativa mais complexa, como em The Last of Us. Outro estilo que vem ganhando espaço nos últimos anos é o cel shading, que simula a aparência de uma animação 2D com contornos nítidos e sombras definidas, e é frequentemente utilizado em jogos que buscam um visual mais estilizado e diferenciado, como em Borderlands. O pixel art é outro estilo que vem ganhando destaque principalmente em jogos indie, que utilizam gráficos em pixels para remeter à estética de jogos antigos, como em Stardew Valley. A escolha do estilo artístico é uma decisão importante na criação de jogos, pois pode influenciar a forma como o jogo é recebido pelo público. Além disso, o estilo artístico pode ser utilizado para transmitir sensações específicas aos jogadores, como suspense, aventura, nostalgia, entre outros. Por isso, é essencial que a equipe de desenvolvimento do jogo trabalhe em conjunto para definir o estilo artístico mais adequado para o jogo, levando, é claro, em consideração a narrativa, a mecânica e a experiência do jogo que se pretende criar. O estilo criativo é um elemento crucial na criação de jogos, e a escolha cuidadosa e consciente desse elemento pode influenciar diretamente na forma como o jogo é percebido e recebido pelo público. O estilo artístico, juntamente com a paleta de cores utilizada, é responsável por definir a identidade visual do jogo e por transmitir sensações e emoções específicas aos jogadores. E hoje vamos falar sobre isso. Como escolher o estilo artístico para o meu jogo? Escolher o estilo artístico certo para um jogo pode ser uma tarefa desafiadora, mas é uma decisão importante que pode impactar significativamente a percepção do público sobre o jogo. Algumas considerações importantes a serem feitas ao escolher o estilo artístico certo incluem: público-alvo. É importante considerar o público-alvo do jogo e o tipo de experiência que se deseja oferecer. Por exemplo, um jogo voltado para crianças pode se beneficiar de um estilo cartoon ou mais colorido, enquanto um jogo de terror pode se beneficiar de um estilo mais realista e sombrio. Tema e história. O estilo artístico do jogo deve estar alinhado com o tema e a história do jogo. Por exemplo, um jogo de fantasia pode se beneficiar de um estilo mais detalhado e complexo, enquanto um jogo de aventura pode se beneficiar de um estilo mais despojado e minimalista. Mecânica de jogo. O estilo artístico também pode afetar a mecânica de jogo. Por exemplo, um jogo de plataforma pode se beneficiar de um estilo pixel art, enquanto um jogo de corrida pode se beneficiar de um estilo mais realista. Equipe de desenvolvimento. É importante considerar as habilidades e preferências da equipe de desenvolvimento do jogo. A escolha de um estilo artístico que a equipe tem experiência em criar pode levar a um jogo de maior qualidade. Competição. É importante pesquisar a concorrência e identificar quais estilos artísticos estão sendo utilizados em jogos semelhantes. Escolher um estilo artístico único pode ajudar o jogo a se destacar no mercado. Ao levar em consideração esses fatores, a equipe de desenvolvimento pode trabalhar em conjunto para definir o estilo artístico que melhor se adapta ao jogo. É importante lembrar que o estilo artístico escolhido deve ser coeso e consistente em todo o jogo, desde os personagens até os cenários e efeitos visuais. Teoria das cores. A teoria das cores é uma ciência que estuda as cores e sua relação com as emoções e sensações que elas podem transmitir. No contexto dos jogos, a escolha da paleta de cores certa é fundamental para criar a identidade visual do jogo, afetando a narrativa, mecânica e experiência do jogador. E agora, nós vamos falar um pouco sobre isso. O uso de cores pode transmitir emoções e sensações como alegria, tristeza, medo, excitação e muitas outras. Por exemplo, o uso de tons mais escuros de azul e roxo pode criar uma atmosfera mais sombria e assustadora, enquanto o uso de cores mais vibrantes, como vermelho e amarelo, pode criar uma atmosfera mais vibrante e alegre.
As cores podem ser usadas para criar um ambiente que se encaixa com a narrativa e com os objetivos do jogo. A escolha da paleta de cores certa também é muito importante para manter a harmonia visual do jogo. Uma paleta de cores bem escolhida pode ajudar a criar um mundo visualmente coeso e consistente, enquanto uma paleta de cores mal escolhida pode fazer com que o jogo pareça desorganizado e desagradável aos olhos. A paleta de cores deve estar em harmonia com a narrativa do jogo e deve ser capaz de transmitir a sensação desejada de forma bem clara. Para escolher a paleta de cores certa, é importante considerar cuidadosamente as emoções e sensações que se deseja transmitir e garantir que as cores escolhidas estejam em harmonia uma com as outras. É essencial também considerar a saturação e tonalidade das cores, pois o uso excessivo de cores brilhantes e saturadas pode levar à fadiga ocular do jogador. A escolha da paleta de cores é uma das etapas mais importantes do desenvolvimento, pois afeta diretamente a experiência do jogador. A teoria das cores é uma ferramenta essencial para criar uma paleta de cores que transmita emoções e sensações específicas e mantenha assim a harmonia visual do jogo. Paletas comuns. As paletas de cores utilizadas em jogos variam de acordo com a estética e o estilo do jogo em questão, mas existem algumas paletas de cores comuns que são frequentemente utilizadas. A interface de um jogo geralmente utiliza cores mais neutras e escuras, como cinza, preto e branco, para destacar as informações importantes e garantir que elas sejam facilmente legíveis. Outras cores podem ser utilizadas para chamar a atenção para elementos específicos, como botões de ação que precisam ser pressionados pelo jogador. É muito importante lembrar que a interface deve ser clara e intuitiva para evitar que os jogadores se confundam ou então se sintam frustrados. A vida geralmente é representada por uma barra ou um conjunto de corações e pode ser destacada com uma cor forte, como o vermelho, para chamar a atenção do jogador. Algumas paletas de cores utilizam variações de vermelho, como rosa e laranja, para representar diferentes níveis de saúde ou vida. Mana. A mana geralmente é representada por uma barra ou um conjunto de círculos e pode ser destacada com uma cor diferente da utilizada para a vida. As cores mais comuns para representar mana são azul, roxo e verde. Novamente, algumas paletas de cores utilizam variações dessas cores para representar diferentes níveis de mana. A estamina, que representa a energia ou fôlego do personagem, pode ser representada por uma barra ou conjunto de ícones e pode ser destacada com uma cor diferente da utilizada para a vida e mana. As cores mais comuns para representar estamina são amarelo, laranja e verde. Alguns jogos utilizam cores diferentes para representar diferentes tipos de estamina, como física e mental. As paletas de cores utilizadas em jogos variam de acordo com o estilo e a estética do jogo, mas as cores escolhidas para elementos como interface, nome do personagem, vida, mana e estamina devem ser cuidadosamente selecionadas para garantir que sejam legíveis, intuitivas e, é claro, visualmente agradáveis. A importância da paleta de cores na ambientação. A escolha da paleta de cores é uma parte fundamental na criação de ambientes em jogos, sendo uma ferramenta poderosa para a transmissão de sensações e informações para o jogador. Através do uso das cores, é possível criar ambientes e atmosferas únicas que contribuem para a imersão e a narrativa do jogo. Cada ambiente deve ter sua própria paleta de cores, que reflita sua natureza e as suas características. Por exemplo, um ambiente de praia pode ter cores vibrantes e claras, como azul, verde e amarelo, enquanto um ambiente de cidade noturna pode ter uma paleta de cores mais escura e intensa, com tons de roxo e azul escuro. É importante escolher as cores certas para cada ambiente, de forma a criar a sensação desejada no jogador e manter a coerência visual do jogo. As cores também podem ser usadas para destacar informações importantes para o jogador, como áreas perigosas ou itens colecionáveis. Por exemplo, uma área com inimigos pode ter uma paleta de cores mais escura e vibrante, enquanto itens colecionáveis podem ser representados com cores claras e brilhantes para chamar a atenção do jogador. A paleta de cores também pode ser utilizada para criar contrastes e destacar elementos importantes do jogo. Por exemplo, uma área com uma paleta de cores escura pode ter elementos importantes destacados em cores mais vibrantes e chamativas, como um item necessário para o progresso do jogo. A paleta de cores é uma ferramenta poderosa na criação de ambientes em jogos, capaz até mesmo de influenciar a narrativa, mecânica e a experiência total do jogador.
A escolha da paleta de cores correta pode tornar a experiência do jogo mais envolvente e imersiva, e deve ser cuidadosamente pensada e aplicada pelos desenvolvedores. Tipografia. A escolha da fonte e tipografia em um jogo é um processo que envolve muitos aspectos. Um dos primeiros passos é analisar o estilo artístico do jogo e selecionar uma fonte que esteja em sintonia com ele. Isso pode ser feito por meio de pesquisas sobre fontes que tenham características semelhantes às do jogo, como estilos, espessuras e formas. Outro fator importante é considerar a personalidade dos personagens, a época em que se passa a história e o gênero do jogo. Uma fonte que seja ideal para um jogo de aventura, por exemplo, pode não ser a mais adequada para um jogo de terror. Isso porque a tipografia pode ser utilizada como um elemento de storytelling e ajudar a transmitir diferentes sensações e emoções. Além disso, a legibilidade da fonte é um aspecto que não pode ser negligenciado. Em jogos com muitos diálogos ou textos informativos, é muito importante escolher uma fonte que seja de fácil leitura e que não cause fadiga ocular nos jogadores. Por isso, é recomendado testar diferentes fontes em diferentes tamanhos e cores de fundos antes de selecionar a mais adequada para o seu jogo. E por fim, é fundamental manter a consistência na escolha da fonte e na tipografia em todo o jogo. A partir da seleção de uma fonte adequada, é importante utilizá-la em todos os elementos do texto do jogo, como menus, diálogos e interfaces. Dessa forma, é possível criar uma identidade visual forte e coesa, que contribua para a imersão do jogador na história e atmosfera do jogo. Desenvolvimento de efeitos visuais que complementam o estilo artístico e paleta de cores escolhida. Os efeitos visuais em jogos são elementos gráficos que têm o objetivo de aprimorar a experiência do jogador, trazendo mais dinamismo e imersão ao ambiente. A sua escolha e desenvolvimento devem estar em sintonia com o estilo artístico e a paleta de cores do jogo, para assim manter a harmonia visual e proporcionar uma experiência coesa ao jogador. Os efeitos visuais podem ser utilizados de diversas formas, desde efeitos de luz e sombra até explosões e partículas em movimento. Esses elementos visuais complementam a experiência do jogador, dando vida e interatividade aos objetos do jogo. Para que esses elementos visuais sejam eficazes, é importante que estejam alinhados com a estética visual do jogo. Por exemplo, um jogo com um estilo artístico mais minimalista pode se beneficiar de efeitos visuais sutis e elegantes, enquanto um jogo com um estilo mais elaborado pode se beneficiar de efeitos visuais mais intensos e complexos. Outro aspecto importante é a paleta de cores utilizada nos efeitos visuais. As cores utilizadas devem ser coerentes com a paleta de cores escolhida para o jogo, para que não haja uma quebra na harmonia visual. Cores vibrantes e saturadas podem ser utilizadas para transmitir emoções e sensações intensas, enquanto cores mais suaves e pastéis podem ser utilizadas para transmitir tranquilidade e suavidade. Os efeitos visuais são elementos fundamentais para aprimorar a experiência do jogador em jogos. Ao serem desenvolvidos de forma coerente e consistente com o estilo artístico e a paleta de cores escolhida, podem criar um ambiente imersivo e envolvente, contribuindo assim para o sucesso do jogo. Estudo de caso com God of War. God of War é um jogo de ação-aventura desenvolvido pela Santa Monica Studio e publicado pela Sony Interactive Entertainment. É o 8º título principal da série God of War e uma reinvenção da franquia apresentando um novo cenário, baseado na mitologia nórdica e um novo sistema de combate. O jogo foi aclamado pela crítica e pelos jogadores e é frequentemente citado como um exemplo de excelência em design de jogos. Uma das características mais notáveis de God of War é o seu estilo artístico e, é claro, a sua paleta de cores. Ao contrário dos jogos anteriores da série, que apresentavam um estilo artístico baseado na mitologia grega e cores vibrantes, God of War tem um estilo artístico mais sombrio e realista, com uma paleta de cores mais restrita. O jogo utiliza predominantemente cores frias, como azul e cinza, para transmitir uma sensação de melancolia e tristeza. Essas cores são utilizadas nos ambientes do jogo que apresentam paisagens montanhosas e florestas sombrias, e também nos personagens como Kratos e seu filho Atreus, que usam roupas cinza e azul escuro. Essa escolha de paletas de cores transmite a ideia de um mundo sombrio e perigoso, em que a jornada dos personagens é difícil e cheia de obstáculos. Além disso, God of War utiliza cores quentes, como vermelho e amarelo, de forma inteligente para chamar a atenção do jogador para elementos importantes do jogo.
Por exemplo, quando o jogador se aproxima de um objeto interativo ou um inimigo, uma luz amarela aparece ao redor do objeto ou inimigo, tornando-o mais fácil de se identificar no cenário. Da mesma forma, quando um ataque está prestes a atingir o jogador, uma luz vermelha aparece na tela, alertando-o para a iminência do ataque. O estilo artístico de God of War também foi utilizado para transmitir emoções e sensações específicas aos jogadores. Os personagens são modelados de forma realista, com expressões faciais detalhadas e gestos precisos, o que ajuda a criar uma conexão emocional entre o jogador e os personagens. A escolha de cores e iluminação, combinada com uma trilha sonora cuidadosamente selecionada, também transmite uma sensação de mistério e suspense, mantendo assim o jogador muito envolvido na narrativa do jogo. God of War é um exemplo de como a escolha do estilo artístico e a paleta de cores podem afetar a experiência do jogador em um jogo. A paleta de cores mais restrita e o estilo artístico sombrio e realista ajudam a transmitir a ideia de um mundo perigoso e difícil, enquanto o uso inteligente de cores quentes ajuda a chamar a atenção do jogador para os elementos importantes do jogo. Tudo isso, combinado com a narrativa, jogabilidade e outros elementos, ajuda a criar uma experiência envolvente e memorável para os jogadores. Estudo de caso com Cuphead. Cuphead é um jogo de plataforma lançado em 2017 que se destaca por seu estilo artístico e paleta de cores únicos, inspirados nas animações da década de 1930. Nesse estudo de caso, vamos analisar como esses elementos foram utilizados para transmitir sensações e emoções aos jogadores, e como as cores foram usadas de forma inteligente para chamar a atenção do jogador. Vamos ver como isso foi feito? O estilo artístico de Cuphead é uma homenagem às animações antigas, com personagens e cenários desenhados à mão, e com o estilo que remete a desenhos animados da década de 1930. Esse estilo contribui para uma sensação de nostalgia e de que o jogador está em um mundo diferente, que não é comum em jogos atuais. A paleta de cores do jogo também é um elemento importante nessa sensação, com tons pastéis e cores saturadas que se assemelham a desenhos animados antigos. As cores de Cuphead também são usadas de forma inteligente para chamar a atenção do jogador. Por exemplo, quando um personagem ou objeto importante aparece na tela, ele é geralmente cercado por uma aura brilhante e com cores contrastantes, o que chama a atenção do jogador para aquela área da tela. As cores também são usadas para indicar as fases e os chefes do jogo, com cada uma tendo uma paleta de cores específica que o torna facilmente reconhecível. O estilo artístico e a paleta de cores de Cuphead são elementos cruciais para a identidade do jogo, transmitindo sensações e emoções específicas aos jogadores, como nostalgia, alegria, perigo e ameaça. As cores também são usadas de forma inteligente para chamar a atenção do jogador para áreas importantes do jogo. Esses são alguns exemplos da captura de atenção na criação dos seus jogos. Viram como muitos jogos famosos se utilizaram da arte para fazer com que seus jogadores ficassem empenhados em jogá-los? É isso, pessoal, essa foi a nossa aula e até a próxima. Tchau!